Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. O texto diz assim: Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Como assim? Samaria creu em Jesus? Talvez para mim e para você essa realidade não causa nenhum escândalo, mas para judeus, ouvir que samaritanos estavam crendo em Jesus poderia ser escandaloso, poderia ser inaceitável, até porque, como todos nós sabemos, os judeus não se davam com os samaritanos e, além disso, os judeus achavam e julgavam que as promessas de Deus eram exclusivas para eles. Mas a realidade é que o evangelho chegou em Samaria, Filipe pregou o evangelho, a mensagem do reino de Deus, e muitos homens e mulheres creram em Jesus. Então, essa realidade e notícias de Samaria chegaram até Jerusalém. Então, os apóstolos designaram Pedro e João para que fossem lá e dessem aquela conferida. E eles foram lá para conferir mesmo e verificar os efeitos do evangelho entre os samaritanos. E chegando lá, eles constataram que de fato os samaritanos haviam aceitado a palavra de Deus, creram no evangelho, entregaram sua vida para Jesus e agora eram crentes. Só que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, haviam apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E talvez isso possa causar uma certa estranheza, porque como assim? O Espírito Santo foi derramado só depois que eles creram, depois de um tempo passado? Pois é, nós devemos levar em consideração que a igreja estava num momento de transição. E além disso, parece que no caso dos samaritanos, o Senhor reteve o Espírito para dar oportunidade para os apóstolos verificarem de fato que os samaritanos também podiam crer e estavam incluídos no plano de Deus. Então, ao impor as mãos sobre eles e perceberem o Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, seria uma evidência clara que de fato os gentios faziam parte do programa de salvação do Senhor. Então, em função disso, obviamente uma situação excepcional, Deus reteve o Espírito Santo e o derramou depois de um tempo que os samaritanos creram. Então os apóstolos impuseram suas mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu sobre aquele pessoal. Nós percebemos que Deus, nessa passagem, ele está preocupado em que os samaritanos não fossem alvo de discriminação. Eles precisavam ser reconhecidos como crentes, como eram os judeus. Daí os apóstolos serem enviados para confirmarem isso. Deus não quer que haja discriminação, separação dentro do seu povo. Além disso, nós percebemos que Deus também faz questão de confirmar a liderança e a autoridade dos apóstolos, tanto que é por meio da imposição de suas mãos que o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. E em terceiro lugar, nós percebemos que nessa passagem, que conta apenas com 4 versículos, em 4 deles, em 3 deles, aparece a palavra Espírito, se referindo ao Espírito Santo. O que indica que esse personagem é muito relevante não só no processo de salvação, mas também na continuidade da caminhada cristã. Então, nós podemos aprender com esse texto que é nosso dever trabalharmos para que não haja separações, divisões no povo de Deus, que não haja discriminações, mas que haja sempre unidade. Da minha parte, da sua parte, deve haver um esforço, uma diligência, uma perseverança na manutenção
da unidade do povo de Deus, a despeito das diferenças culturais, das diferenças de educação, das diferenças, tantas outras que podem ser identificadas na Igreja do Senhor Jesus. Devemos trabalhar em prol da unidade. Em segundo lugar, nós vemos que Deus, ele dá autoridade para homens. Não é uma autoridade como a de Jesus, não, porque esses homens são servos de Jesus, mas nós não podemos deixar de reconhecer que Deus confere e dá autoridade a homens para que eles possam ser líderes e guias do povo de Deus. Então, isso deve nos levar não só a ter alta consideração em relação àqueles que são levantados por Deus, mas devemos orar para que Deus os sustente, para que Deus faça com que eles continuem fiéis, e devemos orar também para que Deus levante outros para que a Igreja do Senhor Jesus seja edificada. E em terceiro lugar, nós aprendemos a importância do Espírito Santo, a importância de dependermos dele para sermos guiados por ele em toda a verdade, em todo o conhecimento do Senhor e também guiados no serviço a ele. Não podemos fazer absolutamente nada sem a capacitação do Espírito Santo. Então devemos continuar dependendo dele, orando a ele, nos submetendo a ele, para que com a sua direção possamos fazer a vontade do Senhor, possamos ser santificados para ele, para que Deus seja agradado por meio das nossas vidas em Cristo Jesus. É isso que nós podemos aprender e decidir a partir desse texto de Atos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Que Deus lhe abençoe.